Olá, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje vou explicar um filme de ficção científica chamado Pequena Grande Vida. O filme começa com um grupo de cientistas fazendo alguns experimentos. Vemos o Dr. Jorgen e seu colega Andreas falando com entusiasmo sobre um experimento que foi bem sucedido. Os dois então se abraçam empolgados. O filme corta para 5 anos depois. Andreas está apresentando seu estudo para um auditório cheio de pessoas em um centro de convenções na Turquia. Ele levou uma caixa e a colocou cuidadosamente em cima do púlpito. Ele então dá ao público um discurso sobre os efeitos negativos do aquecimento global e a escassez de comida e água advindos dele. O homem explica que seu projeto não irá apenas reduzir o aquecimento global, mas também resolver o problema da escassez de suprimentos naturais. Ele diz que este é o único remédio prático e humano para o problema mais grave da humanidade. Ele então revela o que tinha dentro da caixa. O público fica boquiaberto ao ver o Dr. Jorgen encolhido para um tamanho minúsculo dentro da caixa. Todos se levantam para ter uma visão melhor do Dr. Jorgen, pois não conseguem acreditar no que estão vendo. Um homem do tamanho de um brinquedo. Dr. Jorgen pede que todos se sentem. O homem diz que há 5 anos ele e sua equipe desenvolveram um procedimento que reduz o tamanho de qualquer matéria orgânica a nível celular em uma proporção de 2.744 para 1. Usando esse procedimento, o Dr. Jorgen encolheu a si mesmo. Esse procedimento foi testado em um grande número de plantas e animais, mas foi descoberto que é irreversível. Entretanto, não existem efeitos colaterais. 36 voluntários se juntaram à equipe do Dr. Jorgen e eles têm vivido a vida como pessoas em miniatura desde então. As pessoas precisam apenas remover suas próteses dentárias e afins antes do procedimento. 2 horas é tudo que uma pessoa precisa para se recuperar depois de ter sido encolhida. Eles então trazem os 36 voluntários do projeto que agora são pessoas encolhidas. O público aplaude em êxtase. Essa é a maior descoberta da história da ciência. Pessoas ao redor do mundo assistem à televisão em estado de choque enquanto veem a respeito da descoberta. Eles encorajam todos a se encolherem e a ajudar a salvar o planeta. Um dos espectadores é Paul. Ele assiste ao anúncio super empolgado. Mais tarde vai para casa cuidar de sua mãe doente. Ela é a única pessoa na vida dele. A mulher reclama do programa de encolhimento. Ela diz que eles deveriam ter o mesmo ímpeto em tentar descobrir uma cura para a doença dela. 10 anos depois, a mãe de Paul já faleceu. Ele agora trabalha como fisioterapeuta e tem uma esposa chamada Audrey. O casal está passando por algumas dificuldades financeiras. Eles tiveram que se mudar para uma nova casa por causa disso. Durante esses anos, o programa de encolhimento foi se tornando cada vez mais popular. Um dia, o casal vai para uma reunião do colégio. Lá, eles encontram seus velhos amigos Dave e Carol. Eles passaram pelo encolhimento. Após a reunião, eles se encontram na casa de um amigo onde eles se gabam de ter sido a melhor decisão que já tomaram na vida. Os dois agora vivem em uma minúscula colônia no Novo México, chamada de Leisureland. Quando Paul elogia Dave por fazer tanto pelo meio ambiente, Dave revela que só fez isso pelo dinheiro. Após o encolhimento, as despesas caíram 90%. Dave estava falido em Las Vegas antes deles decidirem passar pelo procedimento. Agora, os dois farão uma viagem de 6 meses à Itália e viverão o melhor que a vida tem a oferecer numa enorme mansão. Paul e Audrey ficam interessados nessa vida de encolhidos e no dia seguinte partem em direção a uma convenção em Leisureland. Lá, um homem encolhido explica a eles os benefícios de ser encolhido. Ele mostra uma mansão em miniatura. Ela abre ao meio e revela um interior luxuoso onde uma mulher se gaba de seus diamantes que custaram apenas $83. Paul e Audrey ficam fascinados com essa vida luxuosa dos encolhidos. Em seguida, eles vão para uma área de observação onde conseguem ver toda a Leisureland. A colônia é coberta com redes para afastar os mosquitos e raios ultravioleta. O casal contempla com admiração e decide que também vão se encolher.
Eles encontram uma agente que lhes explica que todas as suas propriedades somadas valem 152 mil dólares no mundo normal. Se venderem tudo e levarem esse dinheiro para Leisureland, lá ele valerá 12 milhões de dólares, o suficiente para viverem pelo resto da vida. Paul e Audrey ficam em choque ao saber disso. Mais tarde vemos eles vendendo seus pertences numa venda de garagem para que possam juntar o dinheiro e viver como miniaturas. Mais tarde naquele dia eles se encontram em um bar onde seus amigos e familiares lhes dão adeus. Durante a noite os dois mantêm suas alianças em uma caixa para serem levadas para sua nova casa em miniatura quando se mudarem. No dia seguinte eles pegam um ônibus para Leisureland, onde serão encolhidos. O problema é que Audrey começa a demonstrar sinais de dúvida. Eles são separados na sala de espera. Paul é levado para o procedimento na ala masculina e Audrey tem que ir para a ala feminina. Eles são informados que se reunirão após o procedimento, quando já estiverem encolhidos. No começo do procedimento, eles raspam a cabeça e as sobrancelhas de Paul, pois não podem ser reduzidos. Depois, eles o vestem com aquelas roupas de hospital e usam um sedativo nele para em seguida aparar todos os seus pelos e fazer a limpeza de áreas mais sensíveis. Eles fazem o mesmo com vários outros homens ao lado de Paul. Uma vez que o encolhimento não pode ser realizado com próteses dentárias, eles realizam cirurgias dentárias em todos os homens e removem suas próteses dentárias. Esse barulho com certeza dá medo em muita gente. Após isso, eles são levados para a sala de encolhimento. Lá, os homens são mantidos sem roupa e o procedimento de encolhimento começa assim que a porta é fechada. Depois que a porta é aberta, vemos que todos lá dentro foram encolhidos. Eles são recolhidos suavemente com uma espátula e colocados em camas em miniatura. Após isso, são entregues a pequenos enfermeiros de Leisureland e suas próteses dentárias são refeitas e recolocadas. Finalmente, o procedimento é feito e as pessoas recém-encolhidas são enviadas para o quarto. Quando Paul acorda, ele está sozinho na sala de espera. Uma enfermeira o cumprimenta. Ele pergunta sobre o paradeiro de sua esposa e então a enfermeira vai procurá-la. Pouco tempo depois, ela retorna com um telefone. Do outro lado da linha está Audrey. Ela está muito nervosa e diz a Paul que rasparam sua cabeça e uma de suas sobrancelhas. Em seguida, vemos Audrey careca com apenas uma sobrancelha no aeroporto. Paul fica chocado quando descobre que Audrey fugiu quando começaram o procedimento. Ela decidiu não se encolher no último instante. Os dois gritam pelo telefone e Paul agora terá que viver sozinho na cidade dos encolhidos. Ele então é guiado para sua mansão de luxo. Um ano se passa e Paul se divorciou de Audrey e por consequência teve que se mudar para um novo apartamento muito mais humilde. Ele teria uma vida fácil, mas o acordo de divórcio tirou metade de seus bens. Atualmente ele trabalha em um call center e está namorando uma garota chamada Kristen. Uma noite eles estão no apartamento de Paul jantando quando o vizinho de cima chamado Dusan entra para dizer que está dando uma festa. Mais tarde Kristen e Paul terminam, o que o faz ir até a festa de Dusan. Ele acaba tendo a melhor noite de sua vida. O homem conhece o primeiro bebê que já nasceu encolhido, que agora não é mais um bebê, e acaba beijando uma garota que também oferece uma pílula para ele. Paul começa a ficar doidão depois de tomar essa pílula e se diverte a noite toda. Na manhã seguinte, ele acorda debaixo de uma mesa no apartamento de Dusan quando o pessoal da limpeza chega. Uma das trabalhadoras que manca chama a atenção de Paul, já que ele era um fisioterapeuta antes de se encolher. Ele pede que ela se sente e a ajuda com sua prótese. Paul reconhece a trabalhadora como sendo Ngoc Lan, uma ativista política vietnamita que foi presa e encolhida contra sua vontade. A história de Ngoc Lan foi transmitida em todo o mundo na época, mas acabou sendo esquecida. Ngoc Lan leva Paul ao bairro dela para analisar as pessoas lá, mesmo que ele seja um fisioterapeuta e não um médico. Paul percebe que o lugar onde ela mora é extremamente pobre, embora todos sejam miniaturas. Lá, Paul ajuda Ngoc Lan com sua prótese, mas acidentalmente a quebra. Como resultado de seu erro, Ngoc Lan o obriga a fazer o trabalho de limpeza dela até que uma nova prótese chegue. Paul vai trabalhar com Ngoc Lan todos os dias e faz a limpeza por ela. Eles recolhem os restos de comida das pessoas para quem trabalham e os levam de volta para a comunidade de Ngoc Lan para distribuí-los entre os pobres. Paul começa a ver o lado bondoso de Ngoc Lan. Embora ela esteja
esteja sofrendo, ela não se esquece de ajudar as outras pessoas em sua comunidade. Um dia eles vão limpar a casa de Dusan. O homem fica surpreso ao ver Paul trabalhando como faxineiro e tira sarro dele. Paul diz que tem que fazer isso pelas próximas 6 semanas ou até mesmo um mês. Dusan decide ajudá-lo. Ele oferece a Paul a chance de escapar juntando-se a ele e mais um amigo numa viagem para a Noruega, onde a primeira pequena comunidade foi criada. Entretanto, Noklan insiste dizendo que também quer ir. Ela também diz que foi chamada pelo médico que criou o procedimento muitas vezes, mas nunca aceitou, e isso a faz se sentir culpada. Segundo ela, o Dr. Jorgen queria conhecê-la por causa de seus protestos heróicos no Vietnã. Os homens quase não acreditam nela, mas acabam partindo para a Noruega de qualquer forma. O filme corta para alguns dias depois. Todos eles estão viajando no iate de Dusan. Do nada, eles encontram o Dr. Jorgen e sua esposa em seu próprio iate, indo para a colônia também. Noklan finalmente conhece o Dr. Jorgen, que pede desculpas a ela por seu procedimento ter sido usado de forma errada nela. Lá, o grupo é informado sobre a liberação de metano na Antártica, que aumentará o aquecimento global em uma grande porcentagem. Isso não pode ser interrompido, e por causa da superpopulação, a raça humana acabará por se extinguir em 100 anos. O encolhimento foi criado para reduzir a possibilidade até certo ponto. Entretanto, apenas 3% do mundo inteiro foi encolhido. Dr. Jorgen está arrasado porque sua criação chegou tarde demais para salvar o mundo. O dano agora é irreversível. Mais tarde, Paul e Noklan estão juntos no quarto. Paul faz massagem em suas pernas e do nada eles começam com a sem-vergonhice. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam até a primeira colônia. É uma pequena aldeia onde as pessoas vivem em harmonia. Lá, os moradores criaram um grande cofre dentro de uma montanha para isolar a colônia e preservar a humanidade em caso de extinção. Toda a aldeia, junto com o Dr. Jorgen e sua esposa, planejam entrar no cofre no dia seguinte. Inspirado pelas palavras do Dr. Jorgen, Paul também quer ir com a colônia. Ele se sente como se tivesse sido levado até lá por um motivo. Então, quando Nok pergunta se ele vai voltar com ela, ele nega. Dusan e seu amigo também vão voltar para casa. Chegamos ao dia seguinte, algumas horas antes de todos migrarem para o cofre. Nok pergunta a Paul se ele havia feito sem vergonhice com ela porque tem pena dela. Paul responde que ele realmente se preocupa e gosta dela, mas o cofre dá um propósito à sua vida. A hora finalmente chegou. Paul vai para o cofre, enquanto os outros 3 ficam do lado de fora. No entanto, Paul muda de ideia no meio do caminho. Ele gosta demais de Nok e percebe que não conseguirá ir para o cofre. Ele volta e a abraça. Em seguida, a porta do cofre se fecha para sempre. Os 4 voltam para Leisureland. Nok e Paul vivem juntos uma vida feliz e contente enquanto ajudam as pessoas da comunidade pobre dela. Obrigado por assistir. Até o próximo.